com a seguinte pauta. O IBP está aí? O Jorge não está aí. É porque, em relação ao PL 5789, que é o da indústria plástica, ele tinha pedido o uso da palavra e não havia mais tempo da reunião continuar. E antes de eu seguir a pauta, eu daria a palavra a ele. Mas se a senhora quiser fazer algum comentário, daqui a pouco eu lhe chamo para fazer. Então, a pauta formal é a discussão do PL 5786 de 22, que é o PL da embalagem de papel ao papelão. O debate, e quando falando do debate, é do PL de suas emendas, né? Sempre. Todos já foram emendados. Vai bem? Debate sobre o PL 5788 de 22, que diz respeito à indústria química. E o PL 5787, também de 22, que diz respeito ao regime especial para a indústria de produtos de vidro. Então, pela ordem, vai ser papelão, química e vidro. Antes, eu vou aqui anunciar as palavras, as presenças. Sandro Machado, representando a Associação Comercial do Rio de Janeiro e o Rio Indústria. É o diretor jurídico. A Cátia Bilda, representando o IPB. IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo. O Rodrigo Barreto, que é o gerente tributário da Firjan, que já está fazendo dobradinha ali com o Sandro. Uma é federal, outra é estadual. O Gladstone Júnior, representando o Sindicato da Indústria de Material Plástico. O Isaac Plachta, presidente do Sindicato da Indústria de Química. A Lígia Gomes, advogada também do Sindicato da Química. Cadê a Lígia? Seja bem-vinda. Diogo Marques, representando também o Sindicato de Química, assistente técnico. A Química vai tomar o poder, se for em quantitativo. Gabriel Viana, Next Day Consultoria. Gabriel, consultoria de quê? De quê? Consultoria legislativa. Depois vamos fazer uma sabatina com o Gabriel para botar ele a par, né, aqui das atribulações legislativas. Vitor Grangeiro. Cadê o Vitor? Vitor está representando a governadoria do Estado e está também nesse ato representando a Priscila Sacalém. Ricardo Brant, do Sinfrerge. Cláudia Conrado, da Cefaz. Cadê a Cláudia? Bem-vinda. Eu queria a Cefaz na mesa, não sei quantos dá, mas eu quero a Cefaz na mesa. O presidente da Sinfrerge, o Alexandre Mello, que eu estou vendo aqui. A Manuela Ferreira, da assessoria fiscal. Cadê a Manuela? A Manuela se esconde atrás de uma máscara ali, potente, mas faz bem, Manuela. Nicola
procurador do Estado. Tem que dizer que é o Nicola Júnior, né? Senão pode se confundir os Nicolas, né? Daniel Baltazar, do Conselho Regional de Química. O Douglas, assessor fiscal da Cefaz. Assessor não, desculpe. Auditor. Função de Estado. Assessor não é função de Estado. O Pedro Diniz, como eu já sou calejado, está cada vez com a letra pior. Que é o nosso auditor fiscal. Custei a ler o que era Pedro. Luiz César, que apesar de ser rocha, não é meu parente. João Carlos da Costa Júnior, também é auditor fiscal. E o Valadão, Edson Valadão, e o Sérgio Martins, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu queria que alguém da Fazenda viesse para a mesa. Escolhe aí, Pedro, quem é a maior autoridade aí, vem para a mesa. Então você se auto-escolhe. Bom, vamos então iniciar cumprindo o que aconteceu já nas outras audiências públicas. Já está concluído o processo de 2 audiências públicas que fizemos sobre a questão da indústria têxtil, com um enfoque específico no município de Petrópolis. Agora, o trabalho é nosso de fazer a síntese e encaminhar a presidência e a CCJ sobre o projeto e as emendas. A Fazenda já deu a resposta da grande dificuldade de fazer a tal separação, então vamos em frente com o que temos, porque já avançamos com a simulação que a Fazenda fez. Então agora eu vou, ainda na ordem das audiências públicas, franquear a palavra à doutora Catiana em relação ao projeto de lei da indústria plástica, o IBP queria fazer uso da palavra e não foi permitido para fechar já essa reunião, porque tinha acabado o tempo. Por favor, doutora. Obrigada, deputado. O IBP tem comentários gerais, vai ser feito em relação a esse PL, mas em todos, de que como está sendo aplicada uma cola de Minas para que seja observada a melhor técnica. A gente observou já que várias emendas foram feitas, porque Minas trabalha com uma questão de crédito presumido, mas a redação que veio no PL, ela traz um diferimento que aparentemente se converte em isenção. Então, a gente gostaria que as emendas fossem apreciadas nesse sentido, para que o texto final ele usufruísse da melhor técnica e pudesse ser plenamente aplicado. Até a própria redação, que parece levar uma isenção, ela também gerou um pouco de dúvidas no debate. Então, se esse é o intuito da norma, a gente sugere que ele fique um pouco mais claro. Porque não está claro se a ideia de ferir a cadeia como um todo e na saída do produto que tem algum benefício, isso se converta em isenção e não se exigido o estorno do crédito, ou se é somente o último elo. Algumas dúvidas da redação elas não estão claras e o BP gostaria de que no texto final a ser publicado que isso fosse sanado. Bom, a tentativa da audiência pública, quando a gente está discutindo o projeto e suas emendas, é exatamente essa. Primeiro, que não pode ter, isso já está dito aqui pela Procuradoria, pela Fazenda, por mim mesmo, é um conceito que, felizmente, está ganhando corpo, que você não pode ter um mix de cola.
Tem que ter uma cola única. E numa cola única, você tem que ser fiel ao texto original da cola. Essa é a tentativa. Os autores dos projetos, deputados, seja eles quais forem, presidente da casa ou não, em geral, recebem algum nível de sugestão, ou de uma secretaria, ou de um segmento, ou nas discussões com o seu próprio gabinete, e faz uma proposta. Então, o que sai publicado não é ainda a decisão do plenário. Ponto. As emendas visam também corrigir essas distorções ou agravá-las. Ou agravá-las. Porque tem emenda que só complica e não descomplica. E o texto final do substitutivo da CCJ deveria, em tese, ser o mais robusto possível, visto que está vindo da Comissão de Constituição e Justiça. Mas também a Comissão de Constituição e Justiça é composta de 7 parlamentares. E tudo é votado. Eu, em geral, eu já tenho um apelido de voto divergente. E voto divergente não quer dizer que vença. Em geral, não sei no Tribunal de Justiça, mas aqui o voto divergente, na maioria das vezes, é derrotado. E aí nasce o substitutivo. E o substitutivo que nasce, em geral, o plenário homologa. Se vai ser constitucional ou não, em última instância, quem vai decidir é o TJ. Em primeira instância, não em última. Antes, passa pelo crivo do veto governamental, ou sanção. E o governador pode vetar. Eu estou falando isso detalhadamente, já que temos aqui um consultor em assuntos legislativos, né? O governador pode vetar, e se eu errar, o procurador me corrige, por descumprimento de preceitos constitucionais ou infraconstitucionais. E sempre faz assim. Às vezes, pega a Constituição do meu amigo, o deputado Paulo Ramos. Foi ele que fez, então só pertence a ele. Às vezes usa dispositivos constitucionais que não embasam o veto. E até dispositivos infraconstitucionais também. Mas o governador tem direito de vetar no mérito. Então, às vezes, muitas vezes, entra-se em luta constitucionais, quando simplesmente no mérito ele pode vetar. Não sei por quê. A assessoria, os assessores, às vezes alguns obsessores levam por caminhos difíceis. Mas, vetando processo legislativo, a Assembleia pode manter ou derrubar o veto. E, finalmente, a última contestação no Poder Judiciário. Aí a Procuradoria do Estado vai falar pelo Estado e a da Alerj fala pela Alerj. E eu estou contando esse histórico, né, porque nessa área tributária, como também no todo o direito constitucional, não existe certeza plena, né? A Constituição não é, como eu gostaria que fosse, uma equação matemática. Tanto é que o Supremo tem hora que decide por 6-5. E tem hora que decide de um jeito, passam poucos anos, decide de outro. Mas essa é a nossa preocupação. Por isso, a gente faz audiência pública para minimizar as contradições. Mas só para a senhora ter certeza que, como o nome já diz, audiência pública é para ouvir e se propor uma mediação. A gente não dá aqui a palavra final.
Seria prepotência e arrogância achar que um deputado decide pelos outros 69. Feitas as preliminares, eu agradeço a sugestão e, como esse substitutivo ainda não está redigido aqui, porque todas as propostas de substitutivo que chegam aqui, dos mais diversos atores, são apenas propostas. A proposta final do substitutivo, que vai para a CCJ, sai da comissão. Então, a senhora está aberta também para entregar a proposta que a senhora achar conveniente em relação à cola. Tá? Ainda registrando a presença da doutora Tatiana Abranches, também representando a Firjan, e também acabou de chegar o subsecretário Dr. Thompson, representando a Secretaria de Fazenda. Bom, então vamos começar com o projeto de lei 5786, de 22, que institui o regime especial para o setor de embalagem de papel ou papelão. Eu vou tentar fazer a mesma forma das audiências públicas, alternar Estado e iniciativa privada. Gostaria de arguir inicialmente a Fazenda para conhecer do conceito da Fazenda sobre o tema e também se existe alguma simulação feita, etc, etc. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço mais uma vez o convite para participarmos dessa audiência pública. Dando continuidade à nossa participação, que tem sido frequente, isso nos lisonjeia bastante, vamos apresentar uma análise feita pelo superintendente de tributação Pedro Diniz a respeito do texto do projeto de lei. Então, agora está sendo preparada ali a apresentação, o Pedro vai se manifestar, tá bom? Perfeito, doutor Thompson. Querido, usa teu prestígio aí. Ah, não está aqui. Tá, outra coisa. Na área disse que tinha uma mensagem de 13 horas, tem uma ação de recondução do Conselho de Trânsito. Vamos ver se dá tempo. Enquanto prepara, registro a presença do Gandhi. Cadê o Gandhi aí? Maravilha, que o senhor traga equilíbrio para todos nós. Gandhi Giordano. Olha aqui, que fusão maravilhosa. De Gandhi com Giordano Bruno. Representa aqui o Conselho Regional de Química. Muito obrigado, Gandhi. E o Thompson já tinha registrado. O Pedro pode não saber mexer na máquina, mas apertar o botão ainda sabe, né, Pedro? A gente acaba ficando refém, né, desses equipamentos, desses sistemas. Bem, bom dia, deputado. Bom dia, colegas do Estado. Bom dia, representantes do setor empresarial, demais participantes da audiência. Hoje a gente volta aqui para fazer a apreciação, né, de mais um dos projetos de lei que, em conjunto, estão sendo apreciados nessa audiência pública. E vou tentar fazer, dessa vez, deputado, uma apresentação um pouquinho mais rápida, né, na medida em que, pela similitude dos projetos, né, alguns dos pontos
São eu comuns. acho que já ficaram bastante discutidos, né, na semana passada, né? Então, uma apresentação aí sobre o que levou a gente, né, a fazer essa apresentação, uma reprodução aí, né, do projeto na parte, né, das justificativas, das finalidades, da importância de dar o apoio a esse setor, né, como se fosse um fornecedor intermediário da cadeia industrial. E, mais uma vez, né, o tipo de benefício que está sendo implantado segue a regrinha que foi instituída, né, a partir da grande concertação que foi feita no sentido de combater, ou pelo menos de mitigar os problemas da guerra fiscal, tá? Então, todos os projetos de lei falam da colagem ou da adesão. Regra que está, né, no dispositivo da Lei Complementar 160, e um dos pontos aí que é, mais uma vez, importante a gente citar é que esse mecanismo, né, de trazer benefícios de outras unidades federadas da mesma região, ele busca o quê? Ele busca deixar todo mundo igual e, portanto, a possibilidade de colagem está limitada a não aumentar o valor, né, o total, as condições, né, do benefício, tá? E também não aumentar o benefício e não diminuir nenhuma das condições pelas quais esse benefício é concedido. No caso desse PL, tá? Lei Mineira, traduzida no seu regulamento, estabelecendo, né, benefício do diferimento, indicando como cola o artigo 7º e o crédito presumido, artigo 75, inciso 19. Tá? Esse PL, deputado, ele difere um pouco dos outros três, porque, na verdade, aqui, quando a gente começa a fazer, né, a análise, né, da cola, foi identificado no corpo, tá, do anexo 2, entre os casos de diferimento, uma hipótese tratando mais ou menos do mesmo tipo de produto. Tá? Na semana passada, quando a gente falou da indústria de material plástico, a gente identifica uma colagem em cima de um dispositivo genérico. E aqui, efetivamente, é um inciso diferente. Tá? Agora, apesar da gente ter superado essa questão nesse tratamento, ou seja, apesar de ser um inciso específico, ainda existem algumas impropriedades na colagem. Tá? Então, a primeira, rapidamente, isso já foi colocado aqui na semana passada, uma imprecisão. O artigo 7º do decreto, que reproduz a disposição legal, ele não é um dispositivo que institui o diferimento, é o dispositivo que dá as normas gerais de diferimento. Na verdade, é o artigo 8º que estabelece as hipóteses de diferimento dentro do regulamento mineiro. Então, situações previstas no anexo 2º, no anexo 9, e um último caso, que seria aquela condição que está presente nos demais PLs, que é a possibilidade de conceder o diferimento mediante um tratamento particular por regime especial a ser concedido pela tributação da Secretaria de Fazenda Mineira. Tá? Então, primeiro problema aí, que acho que nas sugestões, né, que vão ser apresentadas hoje, já está devidamente equacionado, é a substituição do artigo 7º pelo artigo 8º. Qual é? Então, no caso... E é a proposta de do
diferimento na parte de papel e papelão, a gente tem 2 itens no anexo 2º que tratam desse diferimento. Então, a cola aqui, aparentemente, ela está focada, está identificando um tratamento específico na legislação mineira. Tá? São os itens 62 e 63. Então, é um pouquinho diferente aí do PL que a gente analisou na semana passada. No anexo 9 não há... Pedro, só uma questãozinha. A não ser que minha atenção tenha fugido, quando você falou do artigo 75 do decreto, eu tenho a impressão que você falou do artigo 19, do inciso 19. E não do processos e não do inciso 14. Nos demais PLs, ele cita o dispositivo. o 14. O 14. E tá? o correto aí nesse caso específico é o 19. É porque no caso específico do papel e papelão, dentro do artigo, ele tem um inciso particular para papel e papelão, tá? Então vamos dizer assim, é um diferencial desse em relação aos outros 3. No anexo 9, né, não há nenhuma previsão e vamos então seguir, né, nessa análise do diferimento. A indicação, né, dos produtos enquadrados, temos aí, né, embalagem de papel ou de papelão ondulado, papel destinado à fabricação de embalagem e papelão ondulado. Os produtos beneficiados em relação ao diferimento, eles foram apresentados de uma maneira distinta. Eles foram apresentados da maneira como, na legislação mineira, eles estão previstos no artigo que trata do crédito presumido. Então, tem uma pequena alteração que isso aí é um ajuste fácil de ser efetuado. Outro aspecto que também é particular da análise desse projeto é que no anexo 2º da legislação mineira, o diferimento é conferido para as saídas dos produtos especificados, ou seja, quando, né, o estabelecimento fabricante dá a saída, né, do papel e do material, né, que é utilizado como embalagem, a legislação mineira confere o diferimento. E quando se analisa o nosso PL, eu estou trazendo o tratamento do diferimento, mas no nosso PL o diferimento está trazido para a entrada. Então, é uma cola que, ao nosso ver, ela está equivocada. O instrumento diferimento na legislação de Minas, para ser colado, teria que ser o diferimento nas saídas do papel e papelão e das embalagens produzidas pelo estabelecimento que tem o benefício. E a colagem aqui foi feita como se estivesse sendo conferido o diferimento para as entradas de insumos de material e de bens do ativo para esse estabelecimento. Então, a gente aponta aqui também uma imprecisão em relação à colagem, considerando a legislação mineira. Na parte do crédito presumido, tá? Como foi indicado aqui, a gente tem uma disposição específica, é o inciso 19 do artigo 75, que estabelece, então, né, aos estabelecimento fabricante industrial, o crédito presumido de 3,5, tá? Esse benefício de Minas Gerais foi reinstituído regularmente através do processo.
apesar de haver, né, essa adesão adequada, tá? É importante aí, como técnica legislativa também, tentar fazer uma identificação e uma transposição do tipo do benefício que está sendo concedido. Tá? A técnica legislativa, né, e a Procuradoria do Estado, que está aqui presente também, né, certamente concorda com esse entendimento. A maneira de fazer a colagem, dizendo que eu estou colando o artigo A, B ou C, ou inciso 1, 2 ou 3 de um dispositivo da legislação mineira, não faz efeito. Né? Para o PL ficar devidamente, né, informado, é necessário que eu estabeleça e explicite com clareza qual é o benefício que está sendo colado. Sim, mas eu preciso fazer uma menção à legislação que é paradigma para fazer aquela colagem. Para isso eu tenho a ementa, para isso eu tenho os considerandos, né? Mas no texto tem um da artigo legislação, primeiro para isso também. Pois é. Agora, no texto da legislação, é muito importante para evitar problemas depois em relação às demais unidades federadas, que às vezes procura a Secretaria de Fazenda para dizer, olha, vem cá, vocês colaram da onde? Eu não estou entendendo. Né? Você tem o dispositivo que está sendo colado, mas na tua norma, né, na norma que foi introduzida na legislação do seu estado, essa discriminação não está adequada. Então, é sugestão aí para a gente fazer aperfeiçoamento, tá, de colocar expressamente dentro do PL, tá, essas situações particulares. E, para terminar aí a parte do crédito presumido, tá, a indicação está em conformidade, as operações, né, nesse caso aqui, sujeitas ao aproveitamento do crédito presumido, são as operações de saída. Então, estamos aí atendendo aí uma conformidade, mas por conta da inexistência desse detalhamento, não ficou claro o alcance de quais operações ficariam submetidas a esse regime que permitiria o aproveitamento do crédito presumido. Tá? Na legislação mineira, ele explicita que são apenas as saídas do próprio industrial fabricante. Na legislação, né, que foi trazida, não está muito claro, a princípio poderia se interpretar que qualquer operação, ainda que não seja do próprio fabricante, estaria também beneficiada pelo crédito presumido. E isso implicaria, obviamente, no quê? Numa ampliação indevida do benefício, que poderia depois gerar os problemas que a gente já conversou aqui na semana passada, né? Questões aí de restrições e de riscos fiscais para o governo e de insegurança jurídica para os contribuintes. Tá? Outra informação também, ainda que saia do estabelecimento industrial, necessariamente se entende que tem que ser uma saída para outro contribuinte do imposto. Riscos fiscais em segurança, em razão essa falta de aderência, né, do instrumento. Primeiro, né, lei de responsabilidade fiscal por conta do artigo 6º da Lei Complementar 160, que diz que a concessão de benefício em desacordo, ou seja, colagem que não esteja feita de maneira adequada, pode ensejar aplicação de sanções que estão previstas na Lei Complementar de 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por outro lado, no caso nosso, do Rio de Janeiro, né, a possibilidade de também haver problemas quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 8º, que estipula que durante a vigência do regime, tá, benefícios que venham a ser concedidos, né, em desacordo com a Lei Complementar 24, a Lei Complementar 160, podem também gerar problemas para o Estado. Só um adendo, a Lei de Recuperação Fiscal, que fundamentou o primeiro regime. É que você falou responsabilidade fiscal. Perdão.
regime de recuperação fiscal. Obrigado. Lei 100. Me equivoquei aqui na apresentação. A gente prepara isso correndo. Na verdade, a Lei 100. Não, você escreveu certo, você só falou errado. Obrigado, então, deputado, pela observação. As sugestões, né, de uniformização de atos concessivos, que a gente tinha feito na semana passada, a definição de contrapartidas também, estamos repetindo aqui o comentário que a gente fez. A lei 8445 é a lei das metas orçamentárias. Né? Perfeito. Em relação à estimativa de impacto, tá? Houve aqui uma preocupação nossa de trazer e hoje, não sei se está visível aí, né? Depois a gente vai deixar a apresentação aqui disponível para os interessados e para a comissão, uma coisa que nos causa preocupação, que é um entendimento do Supremo de que no momento em que se faz a apreciação do projeto, há necessidade de já estar presente o estudo de impacto financeiro, de forma a sopesar, né, o que se pretende, né, com a concessão daquele benefício, com os eventuais. Sempre é bom frisar que em algumas situações o benefício não gera nenhuma perda, porque às vezes se trata de um projeto novo, né? Mas nos casos que não é um projeto novo, é sempre importante sopesar, né, o que se abre de mão em termos de renúncia tributária e o que se objetiva ganhar. E a definição do Supremo é bastante clara a respeito da necessidade de apresentação desse estudo de impacto financeiro no curso do processo legislativo. Tá? Há uma discussão, não, eu posso fazer, e aí o próprio texto do PL, de alguma maneira, encaminha nessa direção. Eu posso fazer a aprovação do PL e deixar para fazer o estudo de impacto financeiro e orçamentário após a aprovação do projeto. Tá? Então, é uma outra preocupação nossa. O Pedro. O resumo que a gente fez na semana passada. Essa questão do impacto, a gente está dando equação adequada na lei da moda, lei texto, enfim, o rótulo que quiser dar. Porque o estudo que vocês fizeram, né, a gente firmou esse conceito, vai virar no substitutivo um anexo para superar aquela redação de que o incentivo só será válido no momento que esse impacto for divulgado, consoante o artigo tal da DCT, porque quando se escreve esse artigo é para superar uma incapacidade momentânea de fazer esse estudo de impacto. Que eu já falei aqui, não custa repetir, que a Fazenda já encontrou e apresentou aqui a nova metodologia, né? Corrigiu as previsões da LDO, né? Tanto é que a previsão de impacto da LDO desse ano está com 19,5 bilhões de reais, né? Como sendo o impacto do conjunto dos incentivos fiscais, né? Contrariando as projeções anteriores, que estavam na ordem de 9 bilhões de reais. Então, a gente, naquele está superado. Nesse aqui não está, porque, pelo visto, a Fazenda não tem também nenhum estudo, nem tampouco o Parlamento. Agora, esse tem uma nuance a mais, porque nós já temos, para o setor de papel e higiene pessoal, o incentivo fiscal previsto no decreto 45.780 de 16, que foi confasado pelo decreto 46.409 de 18. Então, quer dizer, é um pouco mais complexo, né? Porque haveria necessidade de cotejar os benefícios do 45.780 com da nova legislação, porque a diferença é que seria o novo impacto.
correto? Então, eu estou só chamando a atenção para esse ponto, porque quando se fez a redação, os autores vão continuar a dizer dessa prerrogativa, dizer, não, mas se os impactos já estavam, porque já existiam, está no decreto 45.780. Se já existiam, a gente arquiva a lei, o projeto de lei, e fica o decreto, porque já existe. Mas o que está se dando é mais do que o decreto. E aí sobra uma outra questão dessa comparação. Se você vai propor uma lei que amplia e robustece o que já está num decreto confasado, tendo cola de Minas Gerais, de outra legislação já confasada, esse decreto, em tese, devia ser revogado, o 45.780. Então fica esta pergunta no ar. Se vocês, quando eu digo vocês, quer dizer, os presentes, mas principalmente a Fazenda, está fazendo a exposição agora, poder a posteriori responder se deve revogar ou não, é um quesito importante. Porque a revogação no decreto, em tese, deve estar dentro da proposta da lei. Perfeito, deputado. A gente vai utilizar aí a equipe também que faz o acompanhamento dos benefícios e pedir para fazer um estudo, tá? E verificar se tem, no momento, né, alguns contribuintes fazendo uso dele, porque está passando aqui pela minha cabeça até a necessidade, né, de se tiver efetivamente alguém utilizando dentro, pelo menos, PL talvez não, mas no momento em que for feita a regulamentação, prever a migração. Como é que a gente vai fazer migração de um regime para outro, de um benefício para outro, que é sempre um ponto que causa polêmica na administração, né? Tanto para a CDR quanto para a Fazenda. Já então, aconteceu isso lá atrás com os atacadistas. Observação importantíssima, deputado. Bom, então, de minha parte, agradeço a Fazenda. Estou à disposição aqui para qualquer outra dúvida. Só para não ficar disperso, a gente ser objetivo, eu vou franquear a palavra. Eu não vou sair chamando, porque senão a gente não vai acabar nunca. O Sandro já se posicionou lá em nome da Associação Comercial e Rio Indústria. Por favor, Sandro. O conteúdo do projeto 5786. Eu verifiquei aqui muito rapidamente, isso óbvio pode ser confirmado pela Fazenda a posteriori, que o decreto 45.780 ele é específico para determinadas mercadorias. Há inclusive um anexo com as NCMs desses produtos, como papel toalha, papel higiênico, guardanapo, ou seja, são mercadorias que a priori não se identificam com aquelas listadas no projeto. Então, me parece que talvez não haja essa identidade. Não sei se a Fazenda concorda, mas é só para esclarecer esse ponto. Não vamos fazer essa verificação, mas num primeiro momento a gente nem apresentou esse PL aqui, esse decreto, né, na nossa exposição, né, na semana passada, em relação ao plástico, né, a gente trouxe 2 decretos. A gente nem incluiu porque, numa primeira visão, tá, esse projeto aqui ele está mais no sentido de papelão e embalagem, né? E aquele decreto, mas tudo merece depois uma análise mais detalhada. Eu trouxe a opção da questão do decreto, né? Evidentemente, essa questão no plenário foi suscitada, e no plenário você não tem tempo, evidentemente, de verificar nada disso. É fácil dizer, existe o decreto tal que já está confasado, não conhece o decreto, não leu, etc. Você ouve, escreve e depois examina. Perfeito, presidente. Complementando, a respeito dos artigos 6º e 7º do projeto, e também falando um pouco sobre a questão do diferimento,
Talvez o objetivo do projeto, ao considerar esse diferimento na importação, aquisição interna e interestadual, das hipóteses listadas no artigo 3º, esse conteúdo até seja menos abrangente do que aquele incentivo, aquele diferimento de que trata Minas Gerais. O artigo 6º e 7º, eles... Mas olha só, se é menos abrangente, se vai reproduzir o de Minas Gerais, melhor, né? É uma alternativa. É uma alternativa se a Fazenda, obviamente, estiver concordando com a hipótese desse diferimento ser na saída da mercadoria. Não, a Fazenda já explicitou que vai ser na saída e não nas entradas. A Fazenda, na exposição dela, até porque eu anotei, diz que tem que fazer a cola correta. A cola correta nas saídas e não nas entradas. E ainda sugeriu que, ao citar o inciso, o artigo, etc., você fizesse uma cópia integral do dispositivo que você está sendo colado. Perfeito. Por fim, a nossa sugestão em relação ao projeto é pelo acolhimento da emenda supressiva número 1, que suprime o artigo 7º do projeto e também a supressão do artigo 6º, à medida em que são informações, ou pelo menos uma boa parte delas, já endereçadas pelos contribuintes via EFD para a Secretaria de Fazenda, de forma que a manutenção dessa redação, especialmente do artigo 6º, pode gerar uma certa dúvida, uma certa confusão para os contribuintes. Basicamente é isso que eu tinha a considerar. Sandro, não iremos suprimir o artigo 7º. Não iremos suprimir, a não ser que você esse impacto vá para a Fazenda e a Fazenda testifique que ele esteja correto. O 7º não trata do impacto, o 8º trata do impacto. O 7º fala da necessidade de regulamentação por ato próprio. É que, a não ser que o projeto que me deram esteja errado. Porque eu estou olhando uma minuta já, que está como artigo 7º. Você está falando no projeto original, que é o... É a versão que foi distribuída. O artigo 7º da versão original é uma deformação dos profissionais que trabalham na Comissão de Constituição e Justiça, balizado pelo governo, de querer botar em texto legal tudo aquilo que o governo pode fazer. Botar o Poder Executivo regulamentará a presente lei por ato próprio é um pleonasmo. O Poder Executivo pode regulamentar tudo aquilo que ele quiser e bem desejar, desde que não contrarie o texto legal. E se é o Executivo que vai regulamentar, não vai regulamentar por ato dos outros. Então, essa é uma redação cheia de pleonasmo. Eu, muitas vezes, quando eu tenho tempo, eu suprimo sempre isso. Aí vem sempre um assessor da CCJ que fala lá com o relator, bota aí, para quê? O que adianta isso? Nesse caso do seu 7º, você tem razão. Obrigado, presidente. Mais alguém sobre papelão? Por favor, Rodrigo Barreto. Presidente, bom dia. Só fazer uma observação aqui, não só para o de papelão, mas que se estende a todos os outros, que eu acho que poderia ser importante. Essa Assembleia Legislativa diversas vezes discute benefícios fiscais que visam a atração de empregos, e muitas das vezes esses empregos ficam retidos porque o Estado do Rio de Janeiro hoje demora muito para conceder o benefício que já está aprovado em lei. Então, assim, entra-se com um processo na CODIM, que vai para a Fazenda, depois volta, vai para a CCPDE. E, no final das contas, a gente entende que é importante esse processo para aqueles benefícios que têm determinadas condições, ou seja, eu tenho que cumprir determinadas condições para ter esse benefício. Nesse caso aqui, não há nenhuma condição que não seja aquelas de não ter débito com o Estado, não há nenhuma contraprestação, não é nem condição, contraprestação que necessite
um trâmite burocrático que às vezes demora 2 anos para a gente conseguir começar a gerar emprego com isso. Então, nesses casos, como não há contraprestação necessária, a nossa sugestão é que houvesse um artigo na lei informando que o contribuinte para adesão informa a adesão junto à Secretaria de Fazenda, e aí a Secretaria de Fazenda, obviamente, verificaria se ele cumpre, se ele não tem débitos, ou se ele tem, por exemplo, dívida ativa, que não esteja com exigibilidade suspensa, e aí ele poderia desenquadrar. Mas eu acho que é fundamental, e especialmente para a geração de emprego, que esse benefício seja concedido de forma rápida. E acho que se tiver essa especificação já na lei de que o benefício, o contribuinte informa a Secretaria de Fazenda que vai fazer o uso desse benefício, certamente contribuiria muito para o desenvolvimento do Estado. Hoje em dia, na Fijan, a gente recebe uma série de pleitos semanalmente pedindo para tentar fazer as coisas andarem um pouco na CODIM, e fato é que muitos desses contribuintes não esperam 1 ano ou 2 anos para ter esse benefício e decidem ir, por exemplo, para outros estados que têm essa concessão muito mais rápida. Então, era só essa sugestão. Rodrigo, esse é um tema dificílimo. Eu já tenho aí uns 4 ou 5 meses, eu oficiei a Fazenda e ao Desenvolvimento Econômico e a CODIM, que nos fornecesse a relação em relação às legislações últimas de benefício fiscal, inclusive, principalmente, aquela do QAV é querosene de aviação. De quais foram as empresas que quiseram se submeter à lei e por que não tinha saído nenhuma autorização de concessão. A que foi mais rápida na resposta foi a CODIM. Desenvolvimento Econômico está devendo, salvo erro de memória, até hoje, né, Gabriela? E a Fazenda pediu prorrogação de pandemia, trabalho remoto, e o Conselho tem prazo para isso. Salvo erro de memória, ou seja, é 60 dias, né? Sérgio? Acho que é 60 dias que o Conselho teria que fazer as reuniões periódicas e decidir se enquadra ou não enquadra. Que o Conselho não se reuniu. E 2, que eu queria ver os prazos também na CODIM. Olha, mas como é remota, não tem protocolo aberto. Quando é que a empresa protocolou? Né? É via e-mail. Mas quando você mandou e-mail, foi esse o prazo de protocolo? Levantei também essa questão que foi devidamente respondida. Então já tem um erro basilar que a comissão não se reúne na periodicidade que devia se reunir. Tá? Se você estipula prazo, e tem aqui a representante da nossa Procuradoria-Geral do Estado, se eu estipulo prazo para o Executivo, por iniciativa do Parlamento, a Procuradoria vai entrar na Justiça, usar a jurisprudência do TJ, dizendo que o Parlamento não pode dar prazo para o Executivo. É uma outra discussão. Se você não dá prazo, muitas vezes tem aqueles que não querem cumprir o prazo porque estão gerando dificuldade. E gerar dificuldade pode também gerar facilidade. Né? Eu só vejo saída
e da minha parte eu não tenho problema nenhum fazer isso, trabalhar nos prazos existentes, nas legislações, e não cumprir o prazo, a gente denunciar o Ministério Público por crime de improbidade administrativa. Crime não, desculpe. Improbidade administrativa não é crime, por improbidade administrativa. Porque essa não é questão fácil para resolver. Lá atrás, se exigia uma série de documentos do meio ambiente, você há de lembrar disso, para a empresa ingressar, a indústria principalmente, ingressar num determinado benefício fiscal. Uma era a licença de operação. Você está falando em 2 anos. Já viu a licença de operação levar uma década para sair. Como é que você resolve? A gente resolveu estipulando uma data, em comum acordo com o executivo, para o cara apresentar para a meio ambiente dar a certidão. Se não deu, a adesão automática, até que o meio ambiente diga que está irregular, aí perde o benefício. Foi uma equação que se fez à época. Mas não é uma questão fácil a resolver, né? Eu, quando vou no Poder Judiciário contra qualquer dispositivo inconstitucional da LOA, por exemplo, eu já sei que na preliminar eu perdi, que o Tribunal de Justiça não decide nada em 1 ano, em 1 ano a LOA deixa de ter a vigência, eu já perdi na preliminar. Como é que eu vou dar prazo para o Judiciário? Então, esse é um tema que precisa, fora disso aqui, um outro debate, um aprofundamento, como a gente resolve isso. Porque não adianta, né? Tem uma grande discussão sobre uma lei de benefício fiscal quando o outro lado não dá a adequada velocidade da análise, né? A 8445, ela veio exatamente para tentar suprir algumas dessas lacunas. Mas vamos pensar de como a gente vai enfrentar isso e abrir uma discussão sobre isso, Rodrigo. Eu não estou tirando a sua razão, não. O ponto aqui, só para deixar claro, não é nem necessariamente querer mudar ou fazer qualquer crítica a Codin, mas nesse caso, como não há contraprestação, talvez não fosse necessário, especificamente nesses benefícios que não há contraprestação, todo esse processo, porque eu entendo, pelo menos, a gente entende que não precisa de um colegiado para decidir se a empresa tem certidão negativa ou se não tem. O próprio fiscal poderia fazer essa análise. E aí desafogaria a Codin e a CCPDE para analisar projetos. Nesse caso aqui não teria nenhum projeto a ser analisado, mas só para concluir com esse esclarecimento. Mas olha só, as exceções estão dentro das regras. Porque se você entrou na Codin com um pedido de adesão, se a Codin tem uma estrutura e diz assim, não tem contrapartida, nada a analisar, e encaminha para o Conselho vai mandar para a Fazenda dizendo assim, não há o que decidir porque não há contrapartida, cumpra-se. É mais ou menos lógico, né? Mas, enfim, eu entendi a sua observação. Posso avançar ou mais alguém quer fazer uso da palavra sobre esse tema? Então, a partir de agora, a gente vai tentar construir o substitutivo consoante a preleção da Fazenda e com os contrapontos aqui feitos. Vamos passar para o próximo item da pauta, que é a indústria química. Novamente, passo para a Fazenda. Procurador, se o senhor quiser usar da palavra, o senhor quer... Mesma coisa, fazer uso...
gente está começando para a Fazenda, porque a Fazenda é o foco central e quem preparou as projeções e fez os estudos, etc. E nessas aqui, o governo como um todo, né, que, pelo que eu soube, a representação do governo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Fazenda já fizeram rodadas de conversação, não sei se estava presente ou não a Procuradoria, porque eu não vi a reunião. Né? Queria também registrar a presença do Yuri Jacó, auditor fiscal da Cefaz. Quem é o Yuri? Eu conheço, estava aqui na outra reunião. Além de auditor fiscal, ele faz a segurança, né? Vamos lá, Pedro. Pedro não, Thompson, por favor. Então, desculpe, Thompson. Nada que isso. Deputado, nesse caso, as observações são basicamente as mesmas apresentadas pelo Pedro em relação aos outros, porque se trata da uma cola semelhante. Mas eu queria, então, que o Pedro explicasse um pouquinho essa situação. Por favor, Pedro. Sob o ponto de vista, Pedro, da necessidade da cola ser precisa, reproduzir, etc., já está entendido que isso é um posicionamento geral para qualquer um, mas na especificidade que esse projeto possa ter. Tá? Bem, deputado, basicamente a nossa intervenção em relação aos dois outros PLs, ela não tem muito acrescentar, né? O que a gente tinha falado aqui na semana passada, né? É basicamente um mesmo bloco, uma mesma construção, pegando os dispositivos, né, de diferimento de crédito presumido previstos pela legislação mineira. A única menção que é importante fazer é que, ao contrário do projeto que a gente apresentou há pouco, análise do projeto que a gente apresentou há pouco, em que se consegue identificar uma cola, né, de um determinado aspecto, né, específico, ou seja, um determinado tipo de produto, né, o papel de embalagem, a embalagem feita com papelão. No caso, né, da indústria de plásticos, da indústria química e da indústria de vidro, a cola paradigma é alguma coisa que é distinta. A gente não identifica uma atividade econômica, um produto. Como foi dito aqui, é um instrumento de política de concessão de benefício do Estado de Minas Gerais, pelo qual, mediante um protocolo, se estabelece um regime especial com um órgão da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Então, ao nosso entender, ele foge um pouquinho daquela regra que norteia o comando da Lei Complementar 160, que é o quê? Olha, eu vou, para evitar, né, o desequilíbrio de concorrência entre as unidades federadas, eu vou identificar um setor, uma atividade, um tipo de operação específica e vou permitir que a outra unidade federada colhe. Esse dispositivo da legislação mineira, ele estabelece, tanto para o diferimento quanto para o crédito presumido, a possibilidade da empresa particular, e aí veja que não é um benefício para um setor econômico, estabelecer um tratamento específico, pactuando, né, creio eu, que por meio de um processo administrativo, a fruição desses dois benefícios, do diferimento e do crédito presumido. Tá? Então, uma situação um pouquinho diferente, e aí a gente pode discutir uma maneira de estabelecer uma cola que, nesse caso, no meu entender, tem que ser distinta, porque se eu começo a fazer a colagem automática de uma maneira de conceder benefício, não de um benefício em particular, daqui a pouco a gente vai poder conceder benefício para qualquer setor econômico.
né? A fundamentação para o plástico, para o vidro, né? e para a indústria química, ela se baseia numa brecha, né? Numa possibilidade que dentro da legislação de Minas, e pelo que a gente tem conhecimento, São Paulo faz isso também, ela estabelece uma concessão de benefícios que estaria sempre à margem, porque ela não se fundamenta no que, em tese, está previsto na Lei 24, estabelecer um benefício em função de atividade. Tá? Então, da maneira como está, eu tenho dúvida do problema que isso poderia acarretar, e se o parlamento, né, entender que é importante fazer a aprovação desse projeto, né, para atender os anseios dos setores, né, industriais que estão sofrendo com essa concorrência que não é legítima, não é correta. Talvez a gente tenha que fazer uma mudança significativa, tá, dentro desse PL, tá? Até porque ele vai ter divergência com toda a regra de concessão dos demais benefícios, né? Que está lá na 8445. Né? Da maneira como está, esse benefício, para ser colado adequadamente, vai passar a ser uma negociação da empresa com a própria Secretaria de Fazenda e com a superintendência da qual eu sou atualmente o titular. Então, é algo que, para colocar em termos práticos, né, me parece que vai ter que ser discutido de uma maneira mais ampla do que a mera aprovação, tá bom? E vamos dizer, para complementar isso, né, e fazer o fecho dentro daquela filosofia que, para fazer a cola, eu não posso conceder nada mais e não posso tirar nada no que diz respeito às condições pelas quais o benefício é concedido, tá? Ou seja, a cola é xerox, né? E uma boa xerox, né? Ou, para ser mais preciso, um clone. Obrigado. Bom, Pedro, só para ver se eu consegui entender. Você nos disse que São Paulo e Minas... Minas com certeza, São Paulo... Minas com certeza e São Paulo bastante provável que eles utilizem um dispositivo genérico de concessão de benefício fiscal, e com esse dispositivo genérico de benefício fiscal que está confasado, eles promovam acordo interno na Secretaria de Fazenda da adesão da indústria que esteja naquele dispositivo... Da empresa. Né? Da empresa, adesão daquela empresa que esteja pleiteando algo que possa estar contemplado no dispositivo genérico. Bom, assim posto, o que você nos sugere é que a gente possa conseguir, na legislação de Minas ou São Paulo, que artigos, incisos e de decretos existem que configurem esse dispositivo genérico que poderia valer para química, vidro e plástico. Né? E aí usar como cola o mesmo dispositivo genérico e introduzir, além desse dispositivo genérico, com o seu texto, introduzir um artigo que diga que cada segmento específico será objeto de, e aí eu entendo assim, de regulamentação da Secretaria de Fazenda. É isso que você quis nos dizer? É uma construção dentro dessa linha, deputado.
porque não pode ser um ato do auditor individualmente. Por via de consequência, tem que ser... Eu, particularmente, me sinto muito preocupado, né? Sim. De saber que, como superintendente, eu teria esse poder, né? Ou seja, eu também, não é uma comissão, não é uma secretaria. Eu também fico. É uma concessão de um benefício que está colocada num segundo escalão de uma secretaria de Estado. Pois é, então, mas que teria que ter... É uma norma que a gente precisa trazer, se esse for o objetivo, precisa trazer com muita segurança para a nossa legislação. Eu entendi. Então, eu entendi corretamente a sua proposição. Então, vou abrir aqui para quem deseja, na mesma linha, fazer uso da palavra. Doutor Isaac. Boa tarde a todos. Eu estou entendendo, me perdoe, presidente, que essa reunião hoje trata dos aspectos tributários. Eu sou... Não, olha só. Desculpe, doutor Isaac. Esta audiência pública na Comissão de Tributação trata sobre assuntos tributários e, por via de consequência, né, também está tratando, por ser assuntos tributários, do direito tributário, que, por via de consequência, está tratando do direito constitucional, que, por via de consequência, está tratando do direito infraconstitucional. Obrigado. Não é só uma discussão de alíquota, só que é isso que eu estou querendo lhe dizer. Eu fiquei muito feliz de ter sido convocado para vir participar dessa reunião, porque é uma oportunidade que eu tenho de poder falar do setor químico. Eu estou envolvido no setor químico desde 1963. Setor de petróleo, trabalhei no setor petroquímico todo, fui presidente da maioria das empresas petroquímicas do Brasil, do Rio de Janeiro, fui diretor da Petroquisa, fui empresário do setor químico, sou empresário do setor químico, presido o Siquirge há mais de 20 anos, sou membro da Firjan, sou membro da Biquim e estou profundamente preocupado, presidente, com a situação do setor químico no Brasil, especialmente no meu estado do Rio de Janeiro. Porque nós aqui no Rio de Janeiro somos os maiores produtores de gás natural, o maior produtor de petróleo. Temos aí rotas 2, 3, trazendo petróleo de offshore para a terra. Temos projetos interessantes, precisamos produzir fertilizantes, estamos vendo o setor agroquímico crescendo de uma forma organizada e nós estamos importando tudo aquilo que podemos produzir aqui. De forma que, mais ainda no Rio de Janeiro. Eu estou, assim, impressionado quando eu vejo a discussão dos aspectos gerais e, mais ainda, no meu ponto de vista, uma falta de preocupação com o setor que não está investindo há mais de 7 anos, que está em decadência, as fábricas químicas, principalmente as petroquímicas e as contínuas, têm que operar acima de 80% da capacidade, todas operando quase a 60%, perdendo dinheiro, parando, a pequena indústria química paralisada. E quando a gente fala em indústria química, é tudo. Não é a produção da matéria-prima, é o plástico, é o vidro, entendeu? É a tinta, é o fertilizante, isso tudo é indústria química. Agora, nós temos uma oportunidade ímpar, senhor presidente, de o Rio de Janeiro vir a liderar tudo isso, porque ela hoje tem aqui a coisa mais importante, que é a matéria-prima. A matéria-prima está disponível aqui no Rio de Janeiro. Nós produzimos
80% do gás que nós precisamos para fazer o fertilizante, por exemplo, como exemplo, né? Fertilizante, quando eu digo amônia, ureia. Temos tecnologia, podemos produzir metanol. Não sei se todos sabem, aqui no Rio de Janeiro tinha uma fábrica de metanol, a Procinte, ali na Avenida Brasil, em que essa planta era eu trabalhei nessa planta, uma planta com capacidade para atender às necessidades do Brasil, mas o preço do gás natural foi tal que a empresa parou, foi vendido para uma empresa americana que desmontou a fábrica e instalou nos Estados Unidos e está lá operando. E nós não temos a produção de metanol no Brasil, importamos todo o metanol que é necessidade. Então, eu quando vejo essa preocupação viável, deputado, viável, preocupação tributária, como é que a gente vai conseguir ajustar essas coisas, mas sem uma estratégia industrial, eu não vejo como é que isso possa acontecer. Olha bem, 62 bilhões de dólares são importados para o Brasil. Todos esses produtos poderão ser produzidos no Brasil. Temos tecnologia? Temos universidades, temos competência, entendeu? E eu estou vendo que, quando se fala no setor químico, fica todo mundo assim olhando, mas como que ninguém soubesse o que é isso. E digo mais, quando eu falo de setor químico, eu estendo essa visão minha para o setor industrial. O setor industrial brasileiro, carioca, fluminense, eu não sei nem o que falar. A pequena e média indústria, que emprega muita gente, a maioria está paralisada. Então, eu acho que nós temos que olhar, sim, como é que nós podemos ajudar isso tudo, trazendo algum benefício para o empreendedor que queira vir para o Brasil. Nós temos aí o Gaslub agora, antigamente era onde seria instalada uma grande central petroquímica aqui no Rio de Janeiro, virou o Gaslub, temos o Porto de Açu, vários locais onde poderão ser produzidos produtos químicos. E o que está se fazendo com esse gás? Está fazendo gás para queimar, para gerar CO2 para a atmosfera. Não está trazendo gás para fazer produto químico. Não se fala nisso, só fala em trazer gás para poder gerar energia. Essa visão estratégica, desculpa falar sobre isso, é uma coisa importante. É um problema do governo? É. Mas eu vejo que o governo não está interessado muito no setor empresarial. Eu não vejo isso, não, sinceramente. Se estivesse preocupado, não estaria abrindo as importações. Não sei se todos sabem, está sendo instalado no Brasil uma fábrica de aço sulfúrico, na Bahia. Esse aço sulfúrico, nós já fomos um grande produtor, o aço sulfúrico, inclusive, ele mede um pouco o crescimento de um país. O Brasil não produzia aço sulfúrico. Agora montou-se uma planta de aço sulfúrico, porque na Fafem, lá na Bahia, estão agora produzindo amônia e ureia, e com aço sulfúrico pode fazer fertilizante, sulfato de amônia. E o que está acontecendo? O governo acaba de zerar o imposto de exportação de aço sulfúrico quando a planta está partindo agora. Então, é uma coisa que não é visão política, não, é visão estratégica, é o que está faltando. Eu trouxe até um material, preparei um material para falar, mas eu acho que, como eu estou vendo que o tema aqui, entre outras coisas, desculpa essa provocação, é a visão mais tributária. O Rodrigo é o nosso representante lá, o nosso gerente da FIJAN, na área tributária. Eu diria para você, o que nós precisamos é apoiar a indústria química, principalmente no Rio de Janeiro, dando a ela vantagens para que ela possa ser instalada, recursos. O país já foi o terceiro do mundo na produção de produtos petroquímicos. Hoje não somos nem o 10º. É só isso que eu queria falar. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Isaac. Eu convido Vossa Senhoria, fora
desta reunião, que tem objeto específico, para que eu possa historiar para Vossa Senhoria as dezenas de ações que esse parlamento fez e continua fazendo em direção ao que Vossa Senhoria acabou aqui de colocar. Semana passada, fizemos uma audiência pública sobre algo que há 2 anos a gente luta aqui no parlamento e somente agora botamos na rua. Construir uma matriz insumo-produto com um sólido banco de dados, para que a gente possa simular todas as hipóteses, não só de benefício de políticas públicas, visando o desenvolvimento econômico e social do Estado. E, a partir daí, montar um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, para a gente saber para onde a gente vai, porque sem isso é axologia. Todo mundo acha alguma coisa. Eu esposo grande parte do seu discurso em relação à indústria química. Os números que o senhor coloca, tomara que fossem, do ponto de vista do gás real, porque 60% do gás produzido é reinjetado, com beneplácito, muitas vezes, do nosso querido IBP, que está aqui à mesa, alegando sempre às concessionárias que é para tirar mais petróleo. Vamos fazer de conta que a gente acredita nisso. 60% do gás é reinjetado. Nós não temos muitas rotas, não, doutor Isaac. Nós temos apenas 3 rotas, apenas 3. O Gaslub é um ato político, tipo, me engana que eu gosto, para dizer que não está fazendo nada no maior terrapleno do mundo, que está no Comperja. Ano passado, fizemos uma grande CPI sobre as perdas do Estado nas participações especiais. E o gás é um dos vilões. Agora mesmo, a Assembleia Legislativa foi ao Supremo contra aquela legislação do Congresso Nacional em relação à instalação das termoelétricas. Bota uma termoelétrica, por exemplo, no Piauí, o gás está aqui, e depois todos nós vamos pagar essa conta. Quem perde mais com isso? O Estado do Rio de Janeiro, que produz 80% do gás. Então, estou querendo dizer a Vossa Senhoria que esse é um tema recorrente, mas que não é objeto desta reunião, porque a gente já vem fazendo reuniões sucessivas sobre isso. A partir de agora, quando a gente discutir matriz insumo-produto, estratégia, plano, etc., etc., o senhor já passa a ser convidado obrigatório, porque eu preciso do outro lado da mesa, quer dizer, não é do governo, da iniciativa privada, pessoas que se somem à minha fala e o desejo de parte desse parlamento. Que a gente tem muito obstáculo, mas se associar a esse desejo concretamente não é muito fácil. Tema fertilizante, a audiência pública foi semana passada. Estamos aguardando a redação final do substitutivo já aprovado, que a única coisa que está pegando é a discordância sobre qual é a cola correta, né? Porque saiu daqui uma proposta, o presidente acha que a cola é outra, então estão ali numa tertúlia jurídica para a cola certa ser adotada, né? Porque de fato, sendo o Estado do Rio de Janeiro o maior produtor do gás, né, é o Estado que pode ter aí pelo menos umas 2 áreas para produzir fertilizante, inclusive na retroárea do Porto do Açu, né? Então, só estou voltando ao tema, porque tudo aqui que o senhor colocou
tem sido objeto de intensas discussões, e o senhor tem absoluta razão. O senhor veja que toda a legislação, a proposta da indústria química foi de estabelecer um programa, né? Não é simplesmente aqui, ó, fica instituído o programa de fomento à indústria química do Estado do Rio de Janeiro, que é muito mais do que uma adesão, né? É o Estado, o Poder Executivo, também comprar isso como uma das grandes prioridades sob o ponto de vista da estratégia de desenvolvimento do Estado. Então, só quer dizer que o senhor está coberto de razão, mas que se eu abro o tema, eu não fecho a questão específica. Eu até prefiro ficar na sua linha, mas não vou fechar a outra. Você está entendendo? Por isso que eu falei que não é porque o nome da comissão é tributação que você é restrito, você pode ampliar, né? Mas achei bastante oportuna a questão que o senhor levantou, até porque a indústria química, outro dia, lá no Congresso Nacional, já sofreu um baque grande, uma pancada muito, muito difícil de suportar, né? E o nosso Estado do Rio de Janeiro, só para concluir, fez desse Comperge o quê? Nada, né? Só um sorvedouro de dinheiro público. Não sei se o seu tal pai existia o REIC, o senhor ouviu falar no REIC? Sim. Que foi cancelado, isso. Assim, agora se entrou inclusive na justiça. O que me sensibilizou na época, quando começou a história do REIC, que o governo ia cancelar o REIC, houve uma mobilização, também não sei se é do seu conhecimento, não. Federações brasileiras, sindicatos das indústrias químicas, sindicatos patronais e laborais, 80 entidades assinaram um documento pedindo a manutenção do REIC. Olha a mobilização fantástica que houve. Conselho, aqui temos representantes do Conselho, todo mundo se mobilizou contra a redução de 2,5% dos PIS e COFINS. Então, eu quero dizer que a coisa está no princípio, como o senhor falou muito bem. Agora, o que me surpreende é, na verdade, um pouco do desconhecimento sobre o tema, entendeu? As pessoas, como o senhor falou, olha bem, se a gente começar a discutir esse tema, a gente vai passar a tarde aqui, isso está no meu sangue, né? Não, a gente olha o gás, como o senhor falou, a reinjeção do gás. Pode reinjetar gás, pode rejeitar água, pode rejeitar CO2, tem várias formas de que rejeitar. Hoje se importa gás que nós rejeitamos ou queimamos no flare das plataformas. Tem alguma coisa, alguém tem que um dia acordar para dizer assim, para com isso, vamos fazer indústria, vamos gerar emprego no país. É isso que eu estou advogando. Eu estou concordando com Vossa Senhoria, mas vou propor que a gente volte ao tema, porque às 13h30 eu termino a reunião. Falou o doutor Isaac. Eu lhe agradeço, como eu fui professor também, estou aposentado, fui professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui o professor mais homenageado da universidade, tenho o maior prêmio da universidade, eu não posso parar de falar, por isso que eu tenho um defeito de que, quando eu começo a falar, alguém tem que me tomar o microfone. Então, o microfone é seu. Estou lhe tomando o microfone porque eu sou engenheiro, mas tenho duas profissões que falam sem parar. Eu sou professor e político. Então, eu quero arguir sobre esses outros 3 projetos que teriam essa adesão genérica. Alguém quer fazer aduzir alguma coisa a mais? Gladstone, por favor. Bom dia, deputado Luiz Paulo, bom dia a todos. Eu só queria deixar registrado, deputado, que na última reunião que nós tivemos,
que depois só tivemos, inclusive, a do plástico, né? Isso. Porque a gente tinha percebido que havia uma convergência, digamos, no interesse e na importância, né, da questão de incentivar a cadeia do plástico e do petróleo como importante instrumento para desenvolvimento do próprio Estado. Mas havia alguns, não vou chamar de divergências, mas alguns apontamentos específicos, principalmente da Fazenda, em relação ao texto original da lei. E eu entendo, o senhor começou a reunião hoje, inclusive, dizendo que, às vezes, o parlamentar se utiliza da ajuda de uma secretaria, até de um setor, e, sem dúvida nenhuma, o texto precisa ser aprimorado para que ele seja efetivamente aprovado dentro das normas legais, né? Naquela ocasião, o senhor decidiu cancelar a segunda audiência e as audiências de quinta-feira, justamente para que a gente pudesse reunir difícil conseguir uma convergência, uma concordância em todos os termos, mas que a gente pudesse preparar um texto, inclusive porque o texto dos outros projetos se baseavam na mesma cola de Minas, né? Então, não adiantava prosperar com a discussão sem que a gente buscasse essa convergência. Então, eu queria só registrar, deputado, que essa reunião aconteceu ontem, lá na Fazenda, com a participação da Firjan, da Reindústria, do Simperge, do Secretaria de Desenvolvimento, da própria Secretaria de Fazenda, que abrigou a reunião, e do Governo do Estado, né? Com a participação da Priscila, que hoje não pôde estar aqui presente. Até o Vitor Grangeiro. Ele estava ontem também, e está bem representado hoje aqui com o Vitor. Então, desse encontro de ontem, na verdade, e das discussões que nortearam a revisão da norma, do projeto, surgiu um texto que foi encaminhado para o senhor, através do e-mail do Sandro, que enviou em cópia para todos os participantes da reunião. Não sei se alguém aqui, nesse momento, gostaria de aproveitar a oportunidade para divergir de algum ponto colocado ali na proposta que ele finalizou, mas de forma que eu acho que seria produtivo o senhor depois, com a sua assessoria, enfim, levasse em consideração esse texto como um texto que provavelmente vai trazer Eu só queria deixar registrado isso, deputado, e vou pedir a sua licença, que eu preciso me ausentar, tenho que ir para Três Rios agora e tem um horário lá também. Perfeitamente, doutor Castro. Eu, quando me dirigia para cá, a Gabriela me disse que o Sandro tinha mandado essa sugestão. E ontem a Priscila tinha me noticiado que teria havido essa reunião. Evidentemente que depois eu iria pedir formalmente a contribuição. O senhor já colocou, evidentemente que será considerada. Eu só acho oportuno, Gabriela, antes da gente fazer o exame dessa proposta, você mandar se dependesse do meu desejo, honrosíssimas exceções, eu pisava no freio sob o ponto de vista de concessão de benefício fiscal. Porque não pode haver indústria do plástico, evidentemente, sem indústria química, né? Uma balela. Plástico sem química, né? E se a gente for mais fundo, talvez nenhum outro setor produtivo possa se abrir mão daquilo que a gente chama dos componentes químicos e da indústria química. Bom, mas eu, aqui na abertura dos trabalhos, eu assinalei que, ao chegar à casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o senhor, como professor, conhece, né,
faz parte do conjunto das 3 leis da lei orçamentária, veio uma previsão para 2023 da gente atingir de concessões de benefícios fiscais 19 bilhões e meio. Isso é praticamente 20% do total do orçamento público, não é do executivo. Porque o orçamento, ordem de grandeza, considerar todos os poderes, está na ordem de 100 bilhões. 20 bilhões, 29 bilhões, talvez 75% da arrecadação do ICMS prevista para 2023. É uma pancada. Uma pancada. E porque eu falei aqui em matriz insumo-produto, mas olha só, da outra sala passa o som para cá. Não tem, não entra em consideração quanto à reunião, não. É só para me saber se realmente é isso, para me reclamar aqui com a gestão, né? Bom, mas voltando, à questão do benefício. Se os senhores me perguntarem quantos empregos gerou, que aumento de renda e que aumento de PIB isso propiciou o Estado do Rio de Janeiro, sabe quem é que vai me responder? Ninguém. Ninguém. Todo mundo reclama que as alíquotas tributárias aqui no Rio de Janeiro são muito altas. E por que a gente não revê a 2657 de 96 e passa a trabalhar com alíquota efetiva? Porque se a gente fosse trabalhar com alíquota efetiva, talvez essa impressão fosse outra. Então, esses são temas recorrentes. Eu não faço audiência pública na visão de que eu gosto de incentivo fiscal, não. Eu desgosto. Mas, se eu sou presidente da Comissão de Tributação, eu tenho que tentar produzir o melhor. Para produzir o melhor, eu ouvindo todos. Então, só respondendo ao doutor Gladstone, é o que a gente deseja, porque também não é bom na audiência pública o desenvolvimento econômico, que é do Poder Executivo, a Fazenda, que é do Poder Executivo, a assessoria do governador, que é do Poder Executivo, e a própria Procuradoria, que, no meu entendimento, não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. Por isso que eu não acho que procurador pode ser chefe da Casa Civil. Pelo menos não deveria. Né? Eu sei que o senhor nunca foi ainda, mas com esse nome Nicola, o senhor pode ficar tentado. Mas, voltando lá, os órgãos do governo têm que ter, em tese, uma opinião similar. E a audiência pública é boa também, porque junta, né, esses entes, que são entes decisórios na redação final. Bom, aí quem fica esquizofrênico sou eu. Veja, eu faço uma audiência pública aqui. Consensuamos uma redação. Aí a Casa Civil, que é ligada ao governador, propõe vetar coisas que foi consensuada com os órgãos técnicos do governo. Aí é esquizofrenia total. Né? Então, por isso que as audiências públicas são importantes para fazer essa aproximação, desmistificar o tema, né? Porque também o tema tributário é um tema muito, muito fechado. Então, assim, posto, se não tiver mais ninguém ainda
querendo usar a palavra, eu vou encerrar a nossa audiência pública e aí a missão passa a ser nossa de tentar encaminhar um texto comum à presidência da Casa e à Comissão de Constituição e Justiça. Só antes queria fazer uma pergunta, né? Se a Fazenda fez parte da reunião de ontem, se o texto comum desses 3 projetos de lei já está de acordo com a questão aqui que você levantou, Pedro, ou não? Não, deputado, a gente fez a reunião, né, avançou, né, em diversos pontos, mas como foi entregue só no final da tarde de ontem, a gente não pôde se debruçar com a profundidade, até porque a nossa análise aqui, né, da Superintendência e da Subsecretaria da Receita é uma análise mais técnica e na verdade, nesse nível a gente tem que submeter ao secretário da Fazenda para ele dar a última palavra. Tá bem, Tá? Mas participamos, a gente acredito que foi bastante produtivo. Foi bastante produtivo. Né? Uma série de dúvidas a gente conseguiu superar, mas no detalhe, né, eu acho que ainda vai precisar um pouquinho mais de trabalho. Ok. Vou passar para o Thompson para concluir. Deputado, eu queria deixar registrado que foi uma experiência extremamente proveitosa, né, receber todos os participantes na Cefaz. A gente gostaria de continuar fazendo esse trabalho e, embora o produto final, né, a gente não possa chamar de um resultado consensual, foi um aprimoramento. A gente entende que foi nesse caso, né, ou será nesse caso, e será nos outros casos, muito melhor do que se a gente não tivesse sentado para conversar. Então, gostaria de colocar a Cefaz sempre à disposição para esse tipo de entendimento, de aprimoramento, e entendo que a Procuradoria-Geral do Estado também está convidada para participar sempre desse fórum, né, que eu acho que é um fórum que promove o que continua na linha do que a doutora Priscila Sacalin falou na semana passada, de ser um círculo virtuoso, né? Então, nós estamos satisfeitos com isso, embora não possamos dizer que haja consenso sempre, né? Haverá sempre aprimoramento. Obrigado. Doutor Vitor Grangeiro, depois doutor Nicola. Boa tarde, deputado. Boa tarde, doutor presidente. A governadoria gostaria de destacar a importância do diálogo, né? Como aconteceu ontem, como está acontecendo nas audiências públicas. Isso forma a viabilizar a proposição, sempre em vista à segurança jurídica, considerando a necessidade do Estado na recuperação econômica, né, com o fomento dos empregos, com a geração de renda, e sempre considerando também a pré-habilitação do Estado no regime de recuperação fiscal. Isso é de suma importância. E a gente se reporta às áreas técnicas, né, na figura da Cefaz, na figura da CEDERE, na figura da PGE, e nos colocamos inteiramente à disposição sempre para esse diálogo. Muito obrigado. Só para me entender institucionalmente, Vitor Grangeiro, vocês se colocam como assessoria do gabinete do governador. Esta assessoria, ela instrui o governador nos vetos ou sanções em relação aos temas tributários, ou ela se reporta à Casa Civil? Só institucionalmente, como é que é essa questão? A gente opina, né, nos vetos, nas sanções, e em determinadas ocasiões a gente se reporta à Casa Civil em determinadas áreas técnicas, né, na assessoria jurídica deles também. Mas a gente faz esse filtro, né, a gente faz essa assessoria tributária dentro do gabinete. Ok. Doutor Nicola, obrigado, doutor Vitor. Presidente, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho que vem desenvolvendo na Comissão de Direito Tributário e Comissão de Tributação e Controle de Arrecadação do Estado. O presidente, o deputado Luiz Paulo, tem feito um trabalho incansável e primoroso ao longo desses últimos anos no que se refere ao controle das contas públicas, à organização e integração entre os poderes que
a meu juízo, é extremamente importante. A gente não avança se não tiver esse nível de integração entre os poderes. Então, o trabalho que o deputado vem desenvolvendo, e posso dizer porque sou procurador há 15 anos e aprendo muito ao longo desses últimos anos com o deputado, não só porque o meu pai foi colega de turma do deputado na Faculdade Nacional, talvez por isso o nome seja de alguma forma conhecido, mas porque o trabalho que o deputado vem desenvolvendo sempre num contraponto de freio, de ponderação, de adequação aos momentos em que o Estado vive, traz para a gente a certeza de que a gente pode avançar de uma maneira melhor. Quando o deputado fala no planejamento, eu tive a oportunidade não de comparecer na exposição da matriz insumo-produto, mas pude ver uma parte do que foi transmitido e muito feliz fiquei, porque a consolidação de dados e a coleta de dados, a gente hoje no dia a dia tem dados coletados por grandes empresas internacionais que direcionam uma série de atividades econômicas, e nós dentro do Estado a gente ainda patina muito na consolidação desses dados, e é esse conhecimento que vai permitir, como o deputado colocou, de fato, a gente saber para onde seguir. E aí, nesse ponto, fazendo uma parte com relação ao que o doutor Isaac colocou, há uma aflição de todos mesmo, no sentido de que voltemos a desenvolver, que voltemos a produzir, voltemos a crescer economicamente, só que vivemos um ambiente extremamente hostil, né? A gente passa por um cenário pandêmico que só ouvíamos dizer dos nossos avós e pais e muitos anos atrás, e agora também uma guerra que, por consequência, está trazendo um cenário econômico de recessão global. Não dá para desconsiderar isso e aí não levar em consideração o que o deputado colocou, no sentido de que o tema benefícios fiscais ele liga um sinal amarelo com relação a se entender o produto do que se está renunciando, como é que ele vai efetivamente se transformar em desenvolvimento. Mas é desejo de todos que o Estado do Rio de Janeiro volte aos áureos tempos, e também o da Procuradoria do Estado. E eu pedi a parte para falar porque não é do nosso perfil aguardar o encaminhamento do projeto de lei para depois trazer todas as considerações, como o deputado coloca, trazendo uma série de restrições, e aí depois aquela dissonância como se a Procuradoria fosse o grande agente de veto de projetos políticos do Estado. Não me parece que esse seja o caminho, mas o modelo legislativo colocado, ele reproduz alguns diplomas normativos que foram editados em 2013, depois de 2016, mas antes ainda de todo esse redesenho que nós tivemos no ordenamento jurídico, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, depois com a Lei Complementar Federal, e a necessidade de que a gente, de fato, tenha uma adequação jurídica aos modelos que estão sendo copiados. E nesse ponto, para registrar, eu endosso as considerações que o doutor Pedro fez pela Secretaria de Fazenda, especialmente nos dois últimos projetos, no sentido de que a gente realmente não vê uma adequação, uma conformidade entre os dispositivos que estão sendo colados, de fato, o desenho legislativo. A gente tem um artigo 7º genérico falando sobre o conceito de diferimento, e a gente tem disposições nos projetos já indo a fundo num modelo que aparentemente não está dentro da legislação de origem. Com relação ao crédito presumido, a apreensão do Dr. Pedro também me pareceu a minha. Não me parece ter um detalhamento da utilização desse crédito presumido e talvez da metodologia de como ele vai ser utilizado, para a gente entender se no caso do papelão, que tinha a previsão expressa do modelo, isso se ajusta, se isso daqui vai ficar por uma regulamentação, porque aí depois a gente também sofre aquele problema de o Poder Executivo regulamenta porque a gente ainda tem dúvidas sobre como isso daqui vai se desenhar. E aí lá na frente, quando se regulamentar de uma maneira satisfatória para o contribuinte, muito que bem. Se regulamentar de uma maneira desfavorável, a gente tem uma série de litígios aí que são colocados no sentido de uma situação desfavorável. A legislação relacionada à higiene pessoal, o papel que foi comentário do Sandro e do Dr. Pedro, talvez seja o caso de deixar expresso se são situações distintas ou não. E aí, de repente, tem um dispositivo afastando, até para que depois também não se tenha uma situação onde a empresa alegue acumulação dos benefícios para ficar, e aí sem nenhuma crítica, mas num regime tributário que seria ainda mais favorável, e aí isso pudesse ser objeto de questionamento. E, por fim, com relação
a questão das metas fiscais, o deputado colocou a Lei 8445, e tem a última lei que trouxe o regime diferenciado do setor atacadista, a Lei 9.025. O artigo 19 trouxe uma disposição legal que nos parece interessante, que faz referência à Lei de Metas Fiscais e faz referência à apresentação de estudo que vai ser encaminhado pela Secretaria de Fazenda, depois o parágrafo 1º que isso vai ser encaminhado à própria Assembleia Legislativa. Eu acho que isso é aderente à questão da matriz de insumo-produto que o deputado vem trabalhando, porque em caso de aprovação dos projetos e efetiva implantação dos benefícios, esses relatórios poderiam auxiliar daqui a um ano, por exemplo, esse monitoramento. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de colocar. Eu falo pela assistência da Procuradoria Tributária. Quando o encaminhamento do projeto de lei chegar, ele vai para a assessoria tributária do Gabinete do Procurador-Geral e a gente vai compartilhando as atividades. E com relação à participação nas reuniões que estão sendo mencionadas, na Secretaria de Fazenda nós temos um assessor jurídico-chefe procurador, na Casa Civil também e na Secretaria de Desenvolvimento também. Então, qualquer um dos colegas pode ser convidado a participar dessas discussões e a gente está em contato o tempo todo, então isso não é um problema. E só para fechar a consideração que o Dr. Rodrigo fez com relação à implantação dos benefícios e a demora, eu compartilho talvez com o Pedro uma certa aflição, e aí tirando os casos onde efetivamente você tem alguma situação política que a coisa não avance para o deferimento dos benefícios. Mas toda vez que a gente vê um pacote de leis assim, especialmente quem está na administração tributária, o meu juízo começa a ter calafrios com relação à implantação sistêmica de como fazer aquilo funcionar. E digo isso porque fui chefe da Procuradoria da Dívida Ativa por 4 anos e toda vez que se tinha um programa de refinanciamento era efetivamente caótico o planejamento para a efetivação daquilo. Então, quando a gente coloca a autoexecutoriedade, por exemplo, na legislação, como foi pedido pelo Dr. Rodrigo, no dia seguinte o contribuinte não vai conseguir avançar se não tiver todo esse planejamento interno nos órgãos da administração tributária, que, reconheçamos, é um trabalho efetivamente difícil, braçal, e que demanda uma melhor interpretação da lei para que depois não tenha problema. Então, dito isso, eu coloco mais uma vez a Procuradoria à disposição do deputado e agradeço pela oportunidade de participar. Obrigado, doutor Nicola. Gabriela, então fica acertado, já que todos receberam, apesar de eu conhecer que a Procuradoria faz o controle da legalidade, e no sistema de controle da legalidade tem um procurador em cada secretaria, pode ser que o procurador não tenha participado da reunião, porque também eu sei que muitas vezes convém chamar a Procuradoria, outras vezes nem tanto. Encaminhar todo o material recebido como sugestão ao doutor Nicola, e a Fazenda mostrou que avançou-se, mas ainda pode ter um aprimoramento a maior. Vamos aqui, e eu particularmente não posso ficar aguardando indefinidamente, porque eu também sou cobrado. Vamos dar aqui, ver se o tempo é hábil, se não for é só dizer, tanto a Fazenda quanto a Procuradoria, se houver alguma questão forte, contrária, etc., né? Até quarta-feira da semana que vem, para nos responder, não é para fazer audiência pública, não, mandar uma mensagem, ó, temos que ver essa questão, presta atenção nisso, está tudo ok, enfim. Pode ser, doutor? Quarta-feira é uma boa data? Doutor Nicola? Pode. Então, por favor, passar hoje para o doutor Nicola. Eu estou, desde que eu sentei aqui, com uma dúvida teórica. Vou aproveitar aqui o doutor Nicola. A Procuradoria fez, não tem mais de 6 meses, uma pequena cartilha de umas 6 folhas do que pode e o que não pode no último ano de um governo, consoante a legislação eleitoral e consoante a LRF.
E olha que eu já li uma opção de vezes, né? Porque a primeira coisa que vê, até qual a data limite para aprovar plano de cargo e salário. Aí vem os terroristas do governo, que querem fazer uma leitura enviesada, usa o dispositivo dos reajustes, que já acabou o prazo. Mas na leitura clara do texto da Procuradoria, acaba em 30 de junho. 30 de junho. Eu defendi essa tese aqui, foi contrariado, depois todo mundo veio dizer que estava certo, porque a Procuradoria da Casa também examinou. Aí eu me pergunto o seguinte: apesar de todo o fundamento legal, o incentivo fiscal não deixa de ser uma benesse, entenda benesse no sentido jurídico. Ele teria um prazo legal também de 30 de junho? Porque é muito positivo, né? Você pegar um segmento em período eleitoral e querer dar um incentivo. E tem uma conta para pagar para o outro governo, né? Qual é a conta a pagar do governo? Vai perder receita. Então, eu posso entender, compreender que seria 30 de setembro. O senhor tem uma opinião, 30 de junho. O senhor tem uma opinião sobre isso? Opinião sua? Fechada, não. Não. Mas eu tenderia a ir com o senhor de 30 de junho, pelo que eu já vi de programa de refis, mas o benefício fiscal especificamente, eu não tive a oportunidade de estudar ainda não. Então, se o senhor puder me dar uma sugestão, porque como eu não... Vocês não são um órgão de consulta, mas é a Procuradoria que fala para o Executivo. Ô, Gabriela, vamos oficiar o presidente para que ouça a Procuradoria da Casa sobre a nossa responsabilidade, né? Porque esses projetos estão nascendo aqui e, se for dia 30, tem que estar sancionado até lá. Entendeu, Gabi? Não fazia parte do tema, mas é bom a gente colocar na mesa, porque senão depois vem o veto porque perdeu o prazo, né? Bom, muito obrigado pela final de manhã, início de tarde. Está encerrada a nossa audiência pública.